Gente, que saudade de vocês. Bom, nesse período de isolamento, que é crucial, né? Vocês estão cansados de saber aí as notícias que estão rolando. Esse isolamento vai ser primordial para a gente poder banir de uma vez por todas esse vírus que está incomodando bastante a gente. Mas nesse período aí de distanciamento, né? A gente não vai poder deixar a peteca cair de jeito nenhum. Então a gente precisa dar continuidade àquilo que a gente estava fazendo antes dessa paralisação. Todos os professores vocês devem estar percebendo que a gente está trabalhando pelo melhor andamento da coisa, né? Pegando ferramentas novas. Eu optei por essa ferramenta que me permite, além de gravar em webcam, né, eu falando com vocês, me permite também passar a apostila no meu Bernoulli, eu abri o e-book do meu Bernoulli, além de passar vídeos para vocês, além de abrir PowerPoint também para ter uma aula expositiva, colocar os meus mapas mentais aí para vocês registrarem no caderno. Então, de uma maneira geral, eu encontrei essa ferramenta como uma das melhores para a gente ter essa proximidade com que a gente tinha uma aula é, é, expositiva, né? Então, qualquer coisa, se vocês acharem que está faltando é, uma maior interatividade, ou se a luz estiver ruim, se o áudio não estiver chegando com clareza para vocês, mandem um feedback, né? Até se for positivo também, se foi legal para vocês, sobre esse tipo de aula, certo? Que a gente vai usar bastante, ok? Antes da paralisação, eu não sei se vocês lembram, espero que sim, a gente estava falando das figuras de linguagem. Vocês lembram que eu disponibilizei para vocês esse material aqui, né, que a gente completou das figuras de linguagem todas. Eu acho que está faltando alguns para o 902, se eu não me engano. Mas a gente vai passar todos, eu vou passar de novo, tá? E ficou, né? Eu espero fazer essa atividade com vocês, essa descrição, né? A descrição em linguagem conotativa e denotativa, eu vou falar como eu fiz e vocês preenchem aí do mesmo modo. Mas quando a gente voltar, eu quero ouvir de vocês também, certo? Então vamos lá. Eu falei para vocês que a linguagem conotativa é um instrumento muito importante para a literatura, porque é uma linguagem que floreia o texto. A linguagem conotativa é aquela que eu posso dizer diferentes coisas com emoção, usando as figuras de linguagem, diferentemente da linguagem denotativa, que é aquela linguagem literal, que é a linguagem que eu tenho que usar a definição do dicionário, a definição que é usada aí no mundo inteiro, certo? Mas uma coisa não exclui a outra. Para eu usar a linguagem conotativa, eu preciso saber da linguagem denotativa. Então, para usar, por exemplo, a metáfora, eu preciso de saber o significado denotativo daquela expressão, daquela palavra que eu estou usando na minha metáfora, né? Então, isso é básico. Para eu usar a linguagem conotativa, eu preciso saber da linguagem denotativa também. Uma coisa anda junto com a outra, certo? Nesse material que eu deixei para vocês, que a gente começou a preencher, são algumas figuras de linguagem, mas mais usuais. Existem outras figuras, mas essas aqui são as que mais aparecem, tá? As mais decorrentes. E a gente preencheu com o nome ou com o conceito. Vamos passar rapidinho mesmo, para a gente dar continuidade, tá? Atribui-se uma ação a um ser inanimado é a personificação. O que é uma onomatopeia? Claro que vai mudar, tá? Porque eu tô fazendo agora, eu não sei exatamente o que eu ditei para vocês. Mas uma onomatopeia é um registro do som em letras, né? Em palavras. Uma tentativa de registro do som em palavras. Palavra ou expressão utilizada para expressar o contrário do que se diz,
é uma ironia, certo? Quando eu estou falando uma coisa que vocês, pelo contexto, entendem que eu quero falar exatamente o contrário. A metáfora é uma transferência de sentido. Eu estou transferindo o sentido de uma palavra para outra naquele contexto. Exemplo que eu dou sempre, que é do motorista e da lesma, né? É só lembrar motorista e da lesma. Diferentemente da comparação, eu não uso elementos comparativos na metáfora. Eu tenho somente o verbo de ligação, tá? Normalmente o ser, o verbo ser. Antítese é palavras opostas que no contexto continuam opostas. Vocês lembram dessa nossa discussão? Rendeu, né? Então, a antítese são palavras opostas que naquele contexto literário permanecem opostos. Dia e noite não ensino, tá? Substituição de um termo por outro mais adequado a uma situação comunicativa é a metonímia. Metonímia é que pode ter várias classificações, vocês lembram? A marca pelo produto, o autor pela obra, a parte pelo todo e assim vai. Eu acho que vocês lembram das nossas discussões em sala, né? Comparação de ideias aparentemente contraditórias. Vocês lembram da incoerência? Que é o paradoxo. Então, a gente tem ideias aí que são opostas, mas que naquele contexto estão se encontrando. Eu vivo para morrer de amor. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como que o amor pode ser, ao mesmo tempo, uma ferida que dói, ela dói, mas a gente não sente, né? Então, é contraditório, é incoerente o paradoxo, certo? O eufemismo é uma expressão mais amenizada daquilo que quer dizer. Por exemplo, eu não vou falar você mentiu, mas eu vou falar você faltou com a verdade, né? Essa afirmativa não está 100% na verdade e essas coisas, né? Isso é usada muito para morte, para coisas ruins, para amenizar coisas ruins. Repetição de palavras, escapei aqui, repetição de palavras ou termos ou expressões no início de versos ou frases, é a anáfora. Então, eu tenho uma repetição. Para que eu vou repetir palavra, por exemplo, no início de verso? Para exatamente focar, fixar aquela ideia que aquela palavra quer passar para a gente, tá? Então, é a anáfora. A hipérbole é o exagero, né? É uma palavra ou expressão que exagera uma mensagem informativa. Por exemplo, eu quero chamar a atenção para o peso da minha mochila. Então, ao invés de falar, nossa, minha mochila está muito pesada, que é um dado do mundo, eu falo assim, nossa, minha mochila está pesando 1 tonelada. Não é literalmente 1 tonelada, mas aí eu estou chamando a atenção no meu exagero que a minha mochila está muito pesada. Né? Vai assim, nossa, eu estou morrendo de fome, eu vou morrer de fome. É um exagero para a gente comer logo, certo? Ideias em escala ou em sequência é a gradação. A gradação é usada muito em sequências lógicas. Por exemplo, quando eu chego, eu tenho que entrar, sentar, dar minha aula, levantar e sair. Né? Essa sequência lógica aí, ela é dada ou com vírgula ou com a conjunção e. Então, a gente tem que prestar atenção nisso também, tá? Mistura de sensações, sinestesia com S, tá? Sinestesia. Muito, muito presente em poemas. Como, por exemplo, eu falo, o toque da rosa me lembrava o gosto da minha amada. Imagina, o toque lembra o gosto, o cheiro do perfume me lembrava a voz da minha amada, algumas coisas assim, tá? Misturas de sensações, os 5 sentidos que a gente tem. Repetição de sons consonantais é a aliteração. E repetição de som vocálico é a assonância. Então, a gente tem aí como, por exemplo, nos versos, eu tenho uma repetição do som A. Ou eu tenho repetição de som
do vento, V. Essa repetição de som me dá a sensação do elemento que é descrito no poema ou no texto. Então, por exemplo, eu quero repetir o som do mar. Então, sh. Aí eu vou repetir o tempo inteiro o som do CH ou o som do X. É aquele som que me remete, tá? É só uma lembrança, uma alusão ao som do elemento que eu estou colocando no meu poema, tá? Então, esses aí são figuras de som. A catacrese, dos meus favoritos, é quando a gente pega emprestado um termo para que não existe naquele contexto, né? O pé da mesa, o braço do sofá, embarcar num navio é o que é usual. Agora, embarcar num trem, eu estou pegando emprestado esse embarcar que me remete a barco, a embarcação. Vocês perceberam? Não tem um verbo único, né? Eu posso usar expressões tipo eu peguei o trem, mas eu não tenho um verbo como embarcar para o trem. Entrenar não existe. Então eu pego emprestado esse sentido de entrar em um transporte que eu tenho do embarcação e eu uso para os outros tipos de transporte, por exemplo. O pé da cadeira se assemelha às funções do pé da gente, né? O pé humano, que realmente é o pé. Então, a gente tem várias expressões que tomam conta aí de um contexto em que não existem palavras para se definir. Então, tem várias. Batata da perna, asa do bule, asa da xícara e assim vai, certo? E o pleonasmo é a redundância, quando eu falo uma coisa que já está implícito na minha fala. Por exemplo, com os meus olhos eu vejo você, né? Está implícito aí, com os olhos eu vejo, mas é uma coisa que é usado. Agora, atenção, o pleonasmo é usado poeticamente, então a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Existe um vício de linguagem que é a redundância, tipo subir para cima, descer para baixo em um contexto não poético. Agora, quando eu estou na poesia, quando eu estou num texto literário, eu posso usar como forma de chamar atenção, né? Uma coisa mais poética, certo? Então, pleonasmo também é usado poeticamente, tudo bem? Já sabemos do quão importante é a linguagem conotativa na literatura. Mas onde fica a linguagem denotativa? Será que ela também exerce função na literatura? Igual eu falei para vocês, não existe pensar em uma linguagem conotativa sem ter uma base das referências do mundo que nos dá a linguagem denotativa. Então, uma coisa puxa a outra, tá? A linguagem notativa é aquela usada quando usamos o significado comum a todos, independentemente do contexto. O significado da palavra encontrada no dicionário. Então, denotativo é a literal, é a de verdade, certo? Você consegue entender que o sentido denotativo também é muito importante no texto literário? Quando quando usamos a linguagem denotativa, conseguimos descrever as coisas, passar ao leitor exatamente o que o autor necessita. Então, a gente tem também um pedacinho muito especial para o uso da linguagem puramente denotativa no texto literário. Por quê? Quando eu vou descrever algo, essa minha descrição, eu preciso ter um pezinho no que o meu leitor também conhece, né? Então, um texto literário, ele é fantasioso, ele não tem essa obrigação com o real, mas eu preciso ter esse real perto de mim o tempo inteiro, porque essa é a minha ponte entre eu, como autor, e o meu leitor, certo? Então, dentro dessa descrição, a gente pode fazer dos dois modos. Eu posso descrever um elemento tanto como a linguagem denotativa, como com a linguagem tanto com a linguagem conotativa como com a denotativa. Então, eu pedi para vocês fazerem um exercício de descrição. E eu fiz aqui também. O meu elemento foi a rosa. Prestem atenção como é diferente, mas ao mesmo tempo como eu estou descrevendo a rosa. Então, ó,
Meu elemento, rosas. A linguagem conotativa, uma linguagem mais rebuscada, né? Uma linguagem mais floreada. Suas pétalas têm... Tá faltando um acento aqui, peraí, deixa eu consertar. Suas pétalas têm a delicadeza da amada que a recebe em uma noite de luar. O cheiro que se espalha no ar é agradável como um encontro de namorados, um pedido de casamento, o encanto de uma boa notícia. Apesar de linda, como tudo na vida, traz certos perigos. Seus espinhos nos traz a realidade de tudo na vida tem um lado perigoso. Porém, nada apaga a sensação incrível e momentânea de seu desabrochar. Eu estou falando da rosa, claro que sem citar, porque o exercício era esse, mas eu estou falando das sensações que a rosa me traz, dos momentos agradáveis em que a rosa está presente. E na linguagem denotativa, eu tenho essa descrição. São elementos da flora de todo o mundo, mas crescem com mais naturalidade em locais de clima ameno. São presenteáveis em ocasiões especiais e suas diferentes cores simbolizam diferentes desejos, sentimentos. Podem ser da cor vermelha, rosa, amarela ou branca e possuem odor agradável e característico. Presta atenção, eu estou falando da mesma coisa, só que de um jeito mais objetivo, na linguagem denotativa, e de um jeito mais conotativo, falando das sensações que a rosa me traz. Então, quando eu estou falando de linguagem conotativa, estou falando de um texto subjetivo. E enquanto estou falando de linguagem denotativa, eu estou indo direto e reto naquilo que eu estou descrevendo, certo? Aí, para vocês, eu tenho um quadro que opõe. No livro de vocês também tem um quadro semelhante mais para frente. Quer ver? Eu vou achar. Até para falar para vocês. Olha, acho que eu não vou achar agora, hein? Enfim, no livro de vocês também tem um quadro parecido que é bem interessante, tá? Depois vocês dão uma olhada aí, vocês acham direitinho a página. Mas as diferenças entre a linguagem denotativa e a conotativa tem que ficar bem claro, até para a gente saber usar uma e outra, né? Atenção, em redação, esquece linguagem conotativa, dá preferência sempre à denotação, certo? Então, na denotação, a gente tem a palavra um significado restrito, que é aquele do dicionário. O sentido da palavra é comum do dicionário. A palavra é utilizada de modo objetivo, disse o que se quer dizer, somente isso. A linguagem é exata, precisa. O objetivo é deixar claro o que está sendo dito. Na conotação, no entanto, a gente tem a palavra com significado amplo, criado pelo contexto. Então, por exemplo, quando eu vou falar lesma, naquele nosso exemplo da metáfora, eu estou com um significado amplo de lesma, né? Não estou pegando a lesma no dicionário, mas naquele contexto eu estou pegando uma característica da lesma e aplicando ali. O sentido das palavras é carregado de contexto emotivo, social, ideológico, que vem do eu, que vem do sujeito. Então, é uma linguagem subjetiva. Utiliza-se a palavra de modo criativo, artístico, brincando com a palavra, né? A linguagem é expressiva, possui mais de um significado, certo? Então, essa é a linguagem conotativa e denotativa. No livro de vocês, a gente começou a ler, vamos terminar essa sessão 2.1 da página 11, na verdade na página 10, né, que começa. A linguagem, a conotação como ferramenta literária. Então, o texto literário, como é uma coisa mais emotiva, ele usa como ferramenta a linguagem conotativa, né? Então, a gente deu o exemplo aqui do poema Construção. A construção metódica de ruínas, uma bomba. Ele não está descrevendo uma construção a referência do mundo, né? Ele está falando de sentimentos que trazem a construção para ele, né? Então perceba que, ao lermos esse texto, não temos dúvida de que se trata de um poema e, portanto, de um texto literário.
Nesse sentido, ao dizermos que a literatura consiste no trabalho diferenciado com a linguagem, dizemos também que ela procura desautorizar a língua cotidiana. Então, não é aquilo estrito sensu, não. Tem que ver qual que é o contexto que aquela palavra está. E porque eu tenho vários significados que podem aí entrar naquela palavra. No poema Construção, o poeta conscientemente subverte o conceito de bomba. Em vez de associar a ela o poder de destruição, disse ao contrário, que ela constrói ruínas. Então, ao invés de falar que a bomba vai lá, ela está dentro do contexto de construção. Imagine só, uma bomba e uma construção. Porque, na verdade, o autor diz que você destrói muitas coisas para construir coisas no lugar, né? Então, a gente tem que entender. Então, não é uma tarefa fácil interpretar um texto literário, você deve perceber, né? Porque eu preciso entender o que aquele contexto está nos passando, qual é a intenção do autor. Então, a gente precisa de ir fundo, né? Interpretar além das palavras e nas entrelinhas aí, nos espaços vazios, na referência que a gente tem como leitor também, né? Então, a conotação, o sentido conotativo de um texto, caracteriza-se pelo fato de uma palavra poder assumir um sentido figurado, perceptível apenas pelo contexto e, portanto, com ampla significação. Então, quando eu estou usando sentido conotativo, não é o sentido, aquele sentido que eu vou lá no dicionário pegar. Eu tenho que ver o sentido do contexto, tá? Eu tenho que pegar aquela palavra ali naquele uso. Então, a plurissignificação de um termo ajuda a construção, a conotação de uma palavra ou mesmo de um discurso. E esse processo geralmente é feito por meio das figuras de linguagem. Então, o processo geralmente feito pelas figuras de linguagem é a construção de uma linguagem conotativa em um texto, certo? É muito importante esse pedacinho aí, que eu indico vocês a grifarem até, né? A fazer um link no nosso material complementar. Mais um pouquinho aqui. Existem, onde está? Portanto, existe uma grande liberdade na atividade criadora do texto literário, que varia de acordo com a delimitação do projeto estético de quem escreve. Projeto estético. Quando eu pego um texto literário, eu tenho várias coisas para pensar, não só no que eu vou escrever, mas como eu vou escrever, se aquele projeto meu, se aquela tentativa de passar o sentimento está apresentável para o meu leitor, se ele vai entender o que eu quero passar. Então, eu tenho que pensar num projeto como um todo, tá? Então, é uma coisa de trabalho, é trabalhoso fazer um texto literário, certo? Muito importante aí, eu coloquei no trecho de Guimarães Rosa um adendo. Se vocês quiserem colocar, eu vou ditar, mas vocês pausem aí. A conotação é uma escolha do autor. Só para deixar claro, eu peguei esse último parágrafo, puxei uma seta e escrevi aqui, certo? Escrevi nesse pedacinho aqui do lado do naufrágio. A conotação é uma escolha do autor para ter a liberdade criativa que dá ao texto um ar único que seduz o leitor. Poderia dizer malária, porém, é escolha do autor florear o texto, escolha essa que é melhor para o contexto. Então, a minha escolha de palavras tem que ser melhor para o que eu quero passar para o meu leitor, né? Então, é um processo aí de troca. Eu preciso pegar o melhor possível, a expressão melhor possível que está no meu íntimo e passar para o meu leitor, certo? Deixa eu ver quanto tempo eu estou falando aqui. Deixa eu só pegar aqui, 24 minutos. Eu vou encerrar por aqui, pedindo para vocês fazerem os exercícios da página 13, tá? Que logo em seguida, no próximo vídeo, a gente vai começar corrigindo
esse exercício da página 13 e 14, certo? Então, no próximo vídeo, a gente já começa a falar, começa o vídeo corrigindo essa atividade que tem a ver com a linguagem conotativa, com tudo que a gente falou hoje, e já começa nas funções da literatura, tá? Que a literatura apresenta funções diferentes e a gente na próxima aula, no próximo vídeo, vai começar a falar de uma por uma, né? Das funções específicas dos textos literários, certo? Então, façam as atividades da página 13 e 14, que no próximo vídeo a gente faz a correção, certo? Então, coloquem os estudos em dia, sempre lembrando, né, que tá chegando coisa para vocês de todas as matérias, mas não é para deixar acumular. Façam tudo que aí vai fluir muito melhor. Vocês vão perceber que vai ser bem natural, né? A gente vai fazer de tudo para ser o mais natural possível e quando a gente voltar já com a corda toda para acabar com esse ano bem, né? A gente finalizar o nosso processo do ano bem, certo? Então, bons estudos, boa atividade e até o próximo, né? Até o próximo encontro.